o sofrimento teria sido a primeira coisa É, que o Siddhartha teria descoberto quando ele saiu dessa redoma aí, dessa ilusão que ele vivia por causa do pai, né? O budismo tem outras verdades. Ela seria uma das verdades do budismo? As quatro? o budismo tem dogma. Até essa questão é religião, não é religião. Aí fica aquela coisa de conceito, né? Sim. né? Por exemplo, filosofia chinesa é filosofia ou não é? Já que a palavra filosofia é criada na Grécia. Então são questões conceituais. É uma religião não teísta. Nega Deus? Não. Não trabalhe seu conceito de Deus. Não trabalhe seu conceito. Mas aí quer dizer que não existe Deus? Aí daqui a pouco a gente pode até falar para não fugir muito a pergunta, mas assim, é até mais longa sem resposta. Tô falando isso porque não existe dogma, mas existem conselhos. E talvez o que mais se aproxima de dogma, aí sim seriam as quatro verdades. São quatro verdades que Siddhartha propôs. A primeira é Dukkha, que é a vida é sofrimento. Fica pesado falar assim, às vezes fica feio, mas assim, mas é isso. A nossa vida é composta de sofrimento. Mas depois, quando a gente para pensar, o sofrimento não está na vida. Porque o seu mundo só existe na sua mente. Então o sofrimento está na sua mente. Então a primeira coisa é aceitar que a vida tem dor. Não pensar que a vida seja sofrimento, mas que na vida existe a dor. É aceitar. Primeira coisa é aceitar isso. Segunda coisa é entender a causa. Então a segunda verdade é entender a causa. É o apego. Né? É o seu desejo. Muita gente fala assim, é matar o ego. O psicólogo odeia isso. Como vai matar o ego? O ego é sua essência, você vai se suicidar então, né? Não é matar o ego. Às vezes controlar o ego, mas na verdade é questão do ego inflado. De sobrepor a unidade. Né? Então a segunda coisa, a segunda verdade, a segunda questão então do Siddhartha era entender a causa desse sofrimento. A terceira é entender que existe um método, uma forma, existe um caminho para isso. Então você entender que existe esse caminho. Parece tão simples essas quatro verdades, hein? Uma é entender que existe dor, a outra é entender a base da dor, a terceira é entender que existe um caminho. E a quarta nobre verdade é o próprio caminho. Chama caminho óctuplo. São 8 passos. E os princípios desse caminho, eles estão totalmente enraizados nos yamas e niyamas da yoga, ou do yoga. Então é a fala correta, o pensamento correto, o comportamento correto. E aí pode gerar uma dúvida, né? Mas não existe dogma no budismo, então como que existe certo e errado? Porque existe o pensamento correto, então existe o errado. Uma vez perguntaram isso para Siddhartha Gautama, ou Buda Shakyamuni. Né? Siddhartha Gautama enquanto ser histórico, mas enquanto ser religioso, já que ele alcançou um nível de budeidade, ele é chamado de Buda Shakyamuni. Shakyamuni, igual Leonardo da Vinci. Leonardo que nasceu no vilarejo da Vinci, né? Vilarejo 20, né? Então ele é da 20. Siddhartha Siddhartha Gautama é o nome sobre o nome dele. É Buda Shakyamuni, que é o Buda da região de Shakya, da família de Shakya, né? Da região da família de Shakya. Então, um dia um discípulo perguntou, numa das palestras dele, então existe certo, errado, como que é isso? Ele falou, olha, boa pergunta. Na verdade, o correto é a ação que afete negativamente o menor número de seres. Então, o considerado correto para o budismo é uma ação que afete negativamente o menor número de seres. Então é isso.